Olá, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu estou aqui para iniciar uma série para falar sobre autoconhecimento na prática. Eu venho escrevendo bastante, fazendo alguns workshops, alguns encontros aqui para falar sobre a minha caminhada, sobre as minhas descobertas, os meus erros, os meus acertos dessa jornada, né, de se conhecer. E aí a gente entra num lugar assim onde a gente ouve bastante, né, sobre o buscador, né, essa busca por respostas, a busca pelo autoconhecimento e cada pessoa que inicia, né, a sua caminhada para se conhecer, para e compreender melhor a sua vida, a sua trajetória de vida, ela busca algum caminho que faz sentido para ela, né? Seja na religião, seja em algum estudo filosófico, seja aprendendo alguma atividade diferente, mas ela sente um chamado interno. E geralmente esse chamado ele acontece num momento da nossa vida que a gente passa por alguma dificuldade, alguma perda, alguma mudança muito radical na nossa vida, e a gente começa a buscar por respostas, né? E é natural a gente buscar por respostas fora, né, do nosso contexto, fora, no sentido buscar em livros, buscar com outras pessoas, né? Que estejam passando por caminhos parecidos, por situações parecidas, e isso é muito bom, porque isso vai acendendo algumas luzes pelo caminho, né? Porque tem pessoas que já passaram pelo que a gente já passou, né? E aí a gente vai pegando essas peças do caminho para buscar essas respostas, né? Para trazer um certo conforto dentro de nós, né? Mas aí eu quero trazer uma reflexão para vocês, né? É, perguntar, né? Se fazer essa pergunta, em que situação na minha vida eu comecei a me dedicar mais com a parte do autoconhecimento, em buscar respostas para alguma situação que eu estou passando, que é mais complicada na minha vida. E isso faz com que a gente faça uma revisão da nossa vida, né? E busque por caminhos que a gente já trilhou. Então, qual que é a questão aqui, né? Eu falo, né, sobre esse tema, né, do eterno buscador, que existem algumas armadilhas, né, e para a gente tomar um certo cuidado, né? Então, eu quero lembrar um pouco da minha história que eu comecei essa jornada, né, de buscar por respostas, quando um tio muito querido meu morreu de acidente repentinamente. Então, eu fiquei muito mexida com essa situação e eu comecei a buscar por respostas, né? Buscar por talvez algum contato, saber se a pessoa estava bem. E aí eu comecei a trilhar, né? Participar de encontros no centro espírita, reuniões, né? Do espiritismo, a ler muitos livros, né? Relacionados a esse tema, porque eu precisava buscar respostas, né? Para esse tema, né? E aí nisso eu fui percebendo que algum caminho se abria dentro de mim, né? E aí a gente vai trilhando por algumas trilhas, né? A gente busca, eu busquei algumas respostas no hinduísmo também, que eu vi que tem essa cultura da Índia, né? Sobre meditação, entrei em contato com a meditação, e aí sempre você fica com aquele chamado aceso dentro de você, né? Eu venho de uma família católica, né, com batizado, primeira comunhão, crisma, mas sempre dentro de mim eu buscava onde está Deus, né? Onde está essa força maior, né? Então a gente vai trilhando esse caminho.
E em 2007, 2008, eu conheci o chá ayahuasca, onde eu precisava entrar mais em contato, né, com essa força invisível que comanda a nossa jornada, né? Então, por um período aí de 2008 até 2012, eu mergulhei bastante nesse tema, né? Nessa vivência, nessa experiência que me ajudou bastante nesse caminho aí. E aí, dentro desse período, eu conheci filosofias, né? O esoterismo, a gnose, e fui buscando essas respostas, né? E aí a gente percebe duas coisas nesse caminho, né, da nossa vida. A gente percebe assim que a nossa própria vida vivida, né, na rotina do dia a dia, né, é, já é o próprio autoconhecimento. Com essas ferramentas externas que a gente busca, né? A gente vai trazendo ferramentas que a gente vai aprendendo no caminho e vai colocando em prática na nossa vida para a gente se melhorar, né? E nisso a gente vai acessando um lugar dentro da gente, né? De fé, de confiança, aonde a gente vai se sentindo um pouco mais seguro e mais confiante, né? Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente acessa esse lugar dentro da gente, essa confiança, da gente buscar alimentar isso e trazer uma identidade própria desse lado essencial que a gente tem, né? Porque às vezes a gente pode se apegar a muitas buscas, né? Aquela coisa de estar sempre buscando por respostas, e talvez esquecer dessa chama que acende, né? E que às vezes a gente consegue alimentar ela de uma forma bem essencial e bem particular mesmo. Então, nasce dentro da gente, é, de forma intuitiva, uma maneira muito particular de se alimentar. Então, muitas vezes vira uma chave, né? Onde a gente se transforma do eterno buscador para o eterno vivenciador da situação, onde a gente busca de forma intuitiva o caminho que a gente vai seguir, né? O caminho que a gente vai trilhar, porque a gente já consegue ouvir essa voz interior, essa voz do alto, do eterno, nos orientando, né? E aí a gente não depende mais de uma resposta externa, de um outro ser humano falando o que tem que ser feito, né? A gente já consegue ter essa confiança. Então, chega um momento do caminho em que a gente consegue é, virar essa chave, que é muito importante. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente sente uma incomodação na alma, que já é o momento da gente trilhar o nosso caminho de forma intuitiva, né? A gente já tem essa bagagem na mala, né? Na nossa caminhada. Mas muitas vezes, por uma carência, acomodação, a gente ainda se mantém em alguns lugares, se mantém em alguns grupos, em algumas religiões, talvez, e aonde uma certa acomodação do buscador eterno ainda fica ativado em nós, né? Então, esse é um momento assim que eu venho trazer essa reflexão para vocês se fazerem essa pergunta, né? Em que ponto que eu tô, né? Não tem problema nenhum participar de grupos, participar de religiões, de estudos, mas até que ponto eu consigo perceber se essa minha participação, se isso está sendo de forma intuitiva, que vai me levar para o meu caminho de realização, que está sendo orientada de forma intuitiva, ou só estou indo para esse lugar conectado com uma carência, com
uma acomodação, de estar sempre no lado buscador, né? E acomodado com a resposta do outro, né? Para seguir o meu caminho, né? Então, é a gente trazer um filtro mesmo, né? Disso, para que a gente possa se perguntar, né? Ainda mais agora para 2026, né? Se os caminhos que eu vou trilhar, que eu vou seguir, se fazem parte mesmo do que a minha intuição e meu coração está pedindo, né? Então é isso, esse é a abertura aí da, dessa jornada, dessa websérie, né? Que eu vou trazer um pouco sobre o autoconhecimento na prática, e eu gosto de trazer essas reflexões aí para todos nós, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau.